Boa noite, graça e paz. É uma satisfação, uma honra estar aqui nesta segunda-feira, nesta live de oração. É sempre uma alegria poder estar juntamente com vocês, a todos vocês que estão dedicando este tempo para orar ao Senhor. E é bom sempre nós estarmos unidos em oração. A igreja ela só vence na oração. É o que a igreja unida ela faz e convida a todos vocês a fazer a mesma coisa, né? Uma coisa muito importante, muito bom. Isso cria além de criar uma alegria, causar uma comunhão com Deus, né? Nós começamos a observar que a vida de cada cristão começa a ser mais alegre, começa a ser mais disposta, porque você é um crente que vive em oração. E isso é bom para a vida do homem. É bom nós sempre estar em contato com Deus. E a oração é nada mais nada menos que você conversar com Deus. Da mesma forma que você conversa com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu patrão, com os seus amigos, né? Você tem que conversar com Deus. E é bom quando você tem esse costume, você tem essa alegria de fazer isso, conversar com Deus. Eu quero aqui meditar com vocês lá no livro de Salmo, o Salmo 116, lá o versículo 12, bem conhecido, o verso 12, vai dizer assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Numa outra versão, vai dizer assim: que posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Vimos aqui o salmista Davi, ele, quero aqui conjecturar, né, está lá na sua sala do trono, está lá sentado, pensativo, ele começou a pensar, né, o que eu vou dar para o Senhor? O que eu vou ofertar a Deus? O que eu posso oferecer? Ele era um homem rico, tinha toda a possibilidade de oferecer qualquer coisa, mas eu acredito que ele olhou e viu que nada que ele tinha podia agradar a Deus, pois não é o bem material, né, nossas posses, né? Deus ele quer de nós o melhor. E Davi, ele sabia disso, ele entendia bem isso aí. Ele estava o que eu vou apresentar para o Senhor? Nós vamos ver, né, na história de Davi, né, que as ofertas que ele fazia, os holocaustos eram, pode-se dizer hoje, holocaustos ricos, milionários, né, oferecer 1000 boi, né, 2000 cabeças de ovelha, é um dinheiro alto. E ele fazia isso com o maior prazer, sem titubear. Ele fazia com o maior prazer. E nesse momento aqui ele observou o que podia apresentar para Deus. Nós vamos ver aqui nesse salmo, ele aborda, se nós formos ler o salmo inteiro, né, o salmo 116, ele vai abordar, né, o tema de gratidão e louvor, confiança pelos milagres, porque Davi ele era um homem de guerra, um homem que lutou muito nas guerras, e ele sempre obteve vitória, foi muito perseguido, teve muitas tribulações, dificuldades, e aqui ele viu que tudo aquilo que ele tinha foi Deus quem deu. Todos os livramentos, todas as vitórias de guerra, ele atribuía como Deus havia lutado e feito por ele. É um salmo que vai expressar sentimento, experiências pessoais com Deus, né? A relação de fidelidade e misericórdia que ele sempre teve com Deus. Ele expressa o seu desejo de retribuir ao Senhor, né, por todo o bem que ele havia conquistado, né? E ele aqui reconhece
que a vida é preciosa se Deus estiver nela. Ele reconhece que sem Deus, o que seria o homem Davi? Mas ele estava atribuindo todas as conquistas, o seu reino, sua família, tudo ele atrelava a Deus. Deus me deu. Deus fez eu conquistar. E aqui ele, com tanta humildade, né? O que darei ao Senhor? O que posso retribuir ao Senhor? E é muito importante, né, em nossas vidas também o que vamos apresentar para o Senhor? O que você pode apresentar para o Senhor? É um salmo que eu medito desde criança e eu sempre me questiono diante de Deus o que eu posso apresentar para Deus. Eu vejo que tudo ainda que apresento ainda não é nada, né? Porque nós somos homens, como disse Jó, do pó eu vim, para o pó eu voltarei, reconhecendo que ele não era nada, mas Deus estava com ele. E Davi que também, da mesma forma, ele reconhece que Deus é soberano a todas as coisas. E vamos ver lá no Salmo 51, lá no verso 16 e 17, ele reconhecendo a soberania de Deus. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu o faria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Esse é Davi falando, reconhecendo que não eram os sacrifícios, aqueles 10.000 ovelhas, né, não sei quantos bois ele oferecia, é tudo sacrifícios milionários, né, vamos dizer assim. Mas ele sabia que tudo aquilo tinha seu sentido, né? Pela lei de Moisés, mas ele acreditava que ele podia apresentar algo melhor, algo com alegria, algo que realmente ia satisfazer o coração de Deus. Porque muitas vezes o homem ele pode ali apresentar a sua oferta, fazer algo, mas e como que está o coração? E é o que Davi, naquele momento, ele estava pensando no coração dele, porque ele tinha toda a possibilidade de fazer o que ele queria. Mas o que Deus recebia dele? Era essa preocupação de Davi, é o que eu quero trazer para você neste momento. O que você pode apresentar ao seu Deus? De repente você é uma pessoa cristã, uma pessoa que acredita no poder do Evangelho, uma pessoa que é fiel a Deus, é fiel aos seus compromissos, é dizimista, é ofertante. De repente você ora, levanta nas madrugadas, você evangeliza. Mas existe algo que Deus conhece, é o seu coração. E o que Deus quer que você faça não é uma coisa que seja uma obrigação. Eu vou para a igreja hoje, porque hoje tem um culto de manhã, no domingo, e eu preciso de ir. Hoje, segunda-feira, vai ter a live, eu preciso estar nessa live, né? Vocês vão ver que eu fui lá dar uma curtida, mando uma paz do Senhor. Isso eu vi. Eu presenciei, o irmão Joãozinho está lá tá na live. Eu vi o irmão Joãozinho lá no culto. Agora, na segunda de manhã, a oração. Eu vi o irmão Joãozinho. Segunda-feira na oração. Mas o que Deus pode dizer de você? Porque Deus ele vê o coração, ele vê lá no íntimo a sua intimidade com ele, aquilo que você pode realmente apresentar e falar: Deus recebeu o meu culto, Deus recebeu a minha oferta, Deus recebeu a minha gratidão a ele. Eu citei aqui alguns exemplos que nós podemos agradar a Deus, né? Então, o que eu posso apresentar para Deus, né? A nossa fé. A nossa fé é muito importante. Nós temos fé de crermos que realmente Deus ele existe, né? Que nós não cremos porque ouviu dizer, não, porque você sente no coração que ele é o dono da sua vida, da sua alma, que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa alma.
Vai falar assim, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está comigo no meu coração. Isso é pela fé. Não é quando você fala para um amigo lá no serviço, oh, você é crente, mas por que você é crente? Você tem que falar algo para ele. Ele fala, mas isso está lá na Bíblia, aquele livro lá. Aí você fala, não, eu acredito pela fé. Isso sim. Eu falo, não, aquele ali, eu acredito nele porque ele está honrando o meu nome, ele acredita em mim. Não é porque nem sempre a gente vai ver Deus assim, face a face, pessoalmente, mas nós vemos Deus em nosso coração, pela fé. Nós acreditamos que Ele é Deus, que Ele enviou seu Filho ao mundo para salvar a nossa alma. Né? Outro item, né? Nós arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados cometidos. Deus, ele vê aquele que realmente tem a humildade, da mesma forma que o salmista Davi também teve, né? De se arrepender dos seus erros. Ele falou assim, ó Senhor, pedindo perdão, falou, Senhor, eu quero voltar a ter a alegria da salvação. Porque ele sabia que os erros dele, o pecado dele estava extenso, estava impedido. Causava uma tristeza profunda no coração dele, porque ele já não tinha mais certeza se Deus era na vida dele. E nessa oração ele pedia que queria voltar, ter a alegria da salvação. E quando você tem essa alegria, é porque você realmente alcançou o perdão de seus pecados, né? A obediência a Deus também é outro motivo que agrada, né? De você ser obediente. Né? Porque muitas vezes a gente ora, pede perdão, mas a gente volta às mesmas práticas. Né? Mas que você tenha, né? Além do arrependimento, mas que você não volta a fazer, que você sempre seja obediente a Deus. Que você tenha esse compromisso, falando assim, ó Senhor, hoje eu te sirvo, eu quero te servir todos os dias da minha vida com obediência. E quando às vezes a gente sempre está errando aquele mesmo, a gente pede para Deus, ó Senhor, eu quero acertar, eu quero andar em comunhão contigo, eu quero ter paz contigo. E com certeza Deus vai te instruir a isso, porque Ele está vendo a maneira que você está apresentando. Isso é a maneira de você cultuar a Deus. Quando você ora, quando você arrepende dos seus pecados, isso é a maneira de você apresentar um culto diante de Deus. Né? A sua sinceridade, a integridade de coração, que você se apresenta diante de Deus. Você é sincero. E quando você é sincero com Deus, você também vai ser sincero com os homens. Né? Você já não vai ter mais o prazer em mentir, em fazer coisas erradas. Né? Você não tem mais prazer nas coisas do mundo. Por quê? Porque você é sincero. E você honra aquela integridade diante de Deus. Né? Você fala, não, eu sou servo de Deus, eu não tenho mais o prazer em praticar as coisas que eu praticava antes. Isso Deus se agrada, porque é a maneira de você se apresentar diante de Deus. Um culto, né, racional, quando você se apresenta de Deus com sinceridade. Né? Você não se apresenta de Deus de qualquer maneira. Você acha que está lá no meio do povo, que você está cantando, que você está louvando, mas Deus está vendo lá no fundo do seu coração se realmente aquele louvor é para agradar o homem ou se é para agradar a Deus. Muita gente fala, eu sou crente. Né? Mas como as pessoas têm visto você? De repente eu observo que muitas vezes o Linão e tal, e as pessoas olham em mim e de repente vê eu como um cristão. Mas como Deus vê o Lino? Quando ele olha lá do céu, ele fala assim, eu quero observar, deixa eu ver como que o Lino está apresentando o culto dele para mim. E Deus conhece, Ele sabe as minhas atitudes. Eu chego no domingo de manhã lá, eu dobro meu joelho, oro, quero cultuar a Deus, Deus está vendo ali, de repente ele abre uma lista, né? Isso é a maneira de se expressar. Né? Mas de repente Deus abre, deixa eu ver o que o Lino fez para mim. Deixa eu ver se realmente ele está com sinceridade. Essa é a maneira, né? Ter sinceridade diante de Deus. Né? Fazer bem ao próximo. É complicado. Às vezes a gente ajuda quem, né, nos agrada, quem nos faz bem. É muito fácil. Eu costumo dizer, amar o meu filho, que eu gosto bastante dele, é facinho. Né? Mas de repente chamar aquele que te prejudica, aquele que fala mal de você. E às vezes a gente acha que agradar a Deus é só dar um presente. Eu presenteei meu filho. Eu dei um presente para minha mãe. E você acha que você está agradando a Deus. E às vezes não é isso, né? Às vezes não precisa você nem dar um presente. Mas você ser sincero com as pessoas, né? Abraçar. Ele não gosta de você, mas não precisa de você conviver com ele. Né? Mas que você o ame em Cristo Jesus.
E é essa forma, né? Fazer bem ao próximo. Né? Que você não vem fazer bem só aquilo que te convém fazer, mas aquilo que realmente agrada a Deus. É a maneira mais fácil de perguntarmos a Deus, ô Senhor, qual é a forma de eu agradar o meu próximo? Você pode ter certeza, se você perguntar com sinceridade, Deus vai te mostrar, porque eu sempre fiz esse tipo de pergunta para Deus, Deus começou a mostrar. Aí eu comecei, bom, Deus, mas abraçar aquele peão ali é difícil, Senhor. Aquele cara só me prejudica. O Senhor, mas quer mostrar o seu amor? Abençoa aquele irmão. Eu me recordo uma vez, falando de amar o próximo, tinha um rapaz no serviço que só me prejudicava. E uma vez o patrão mandou ele embora. Aí ele teve a coragem de ir lá na casa do patrão lá, pedir, pelo amor de Deus, para não ser mandado embora. E era um cara que só de lembrar do nome dele assim, aquilo me casava, né, rasco. E aí o patrão ligou para mim no domingo de manhã, eu estava na escola bíblica dominical e justamente falando de amor para os alunos. Aí o patrão me liga, eu não sou de atender telefone, diga aquele dia eu vi que era o patrão, deve ser uma coisa importante, foi pedir licença para atender. Ele falou, ali, o rapaz tal, tá aqui, eu mandei ele embora, como você sabe, e ele veio aqui, tá pedindo, pelo amor de Deus, que quer voltar, que quer trabalhar. Aí eu lembrei, estava agora falando de amor, e eu já ia falando, manda esse cara embora, meu, dá um chute no traseiro dele, manda ele caçar pouquinho. Mas o Espírito Santo falou, agora eu quero ver o seu amor. Lá para os alunos você estava cheio de moral falando de amor. A teoria é bonita, né, quando a gente fala de amor. Mas o Espírito Santo falou forte, você quer amar? Então perdoa. Aí eu falei, não, patrão, pode ir. Perdoa o menino aí, ele tem família para criar, tem filhos. E de repente a gente vai prejudicar ele aí, não está prejudicando a sua, vai estar prejudicando a família. Com dor no coração, viu, Guilherme? Posso falar com você também com dor no coração. Mas a gente tem que amar as pessoas. Né? Se a gente quer ser amado por Deus, se realmente queremos ser perdoado por Deus, quando nós dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, me perdoa. Mas Deus vai lembrar, aquele dia, aquele rapaz precisou de você, aquela pessoa. E você nem perdoou, agora você quer o meu perdão. É complicado. Né? Então, fazer bem ao próximo é uma maneira que vamos apresentar para Deus. Né? O nosso tesouro e talento e tempo. Né? Muitas vezes fala o tesouro, o talento. Nosso tesouro não precisa ser exatamente falando só em dinheiro. Né? Mas a maneira que você se apresenta diante de Deus. Né? A maneira que você, aquilo que você oferece a Deus, no seu dia, você levanta logo de manhã, o que você faz? Eu tenho aprendido muito isso, muitas vezes eu levanto, nem. Eu tenho aprendido, a primeira coisa que eu começo agora a levantar é dobrar o joelho e agradecer a Deus pela vida. Ô, Jesus, obrigado pela noite que me proporcionou para dormir em paz, por esse dia que irá me proporcionar. Isso é uma maneira de a gente se apresentar diante de Deus. Né? O que a gente pode oferecer? De repente, né, você pode, o seu tempo, dedicar um pedacinho do seu dia para o Senhor, para a leitura da palavra. Você pode, de repente, você está trabalhando, mas um minutinho, você sabe que você vai lá no banheiro, no toalete lá, você vai fazer algo ali, você lembra de Deus, falou, Jesus, eu estou contigo, Senhor, eu sou teu servo, eu te amo. De repente, falando para um amigo, Jesus te ama. Né? Aproveitar o seu tempo com as coisas boas. Né? Muitas vezes, naquela hora de folga, a gente vai lá brincar um pouquinho de baralho, vai ficar jogando um joguinho no computador, vai ficar jogando conversa fora. Né? E Deus, que é aquele que nos deu a vida, que está conosco, que está nos livrando, né? Ele quer também ter um tempinho com você. Então, naquele seu momento, lembra que Deus, Ele é seu Senhor, Ele quer ter uma intimidade com você. Né? Na sua oração, no seu jejum, no seu trabalho, no seu esforço. É uma atitude procedente do altar do nosso coração. Né? Como está o nosso altar? Como está o nosso coração? Aquilo que nós apresentamos a Deus. É oração, jejum, trabalho, esforço. É uma atitude que agrada o coração de Deus. E tudo isso é a maneira, né? O que nós vamos apresentar diante do Senhor. Esses itens, né? Existem muitas coisas
A mais só citei esses, que não é porque não tem muito tempo, né? A hora passa muito rápido. A intenção aqui não é trazer um estudo bíblico, né? Só uma simples palavra e orar. Né? O nosso foco aqui é oração. Né? E aproveitando, né? O que você vai dar ao Senhor? Dá esse momento de oração pedindo para as pessoas que precisam. Né? Eu peço que a menininha coloque aí os pedidos de oração. Nós vamos ver que são bastantes pedidos. Né? Que pessoas que realmente precisam da nossa oração, precisam do nosso clamor. Uma maneira de você dar algo para o Senhor é você orar pelas pessoas que realmente necessitam de um milagre, que necessitam da intervenção de Deus. Vemos aí, ó, a Graça está com câncer. É difícil, né? Rosinete Brito, câncer. Manuel Ricardo, Elza de Souza, Vanessa Leal, emprego. Gaudêncio, Evair, Rogerinho, Guaraci, também câncer. Adelice, Noemi, aguardando o transplante de rim. Júlia Passos, aguardando também transplante de rim. Iracema, Thalita, câncer. Fernanda Carvalho, Áurea e Luca, dengue. William, Nino. O Nino, hoje à tarde estava conversando com ele. E falei, com suspeita de dengue. Eu falei, nós vamos estar olhando por você. É uma coisa que está preocupando muito, né? O Rafael Lima também, né? Esse negócio da dengue está preocupando. Muita gente aí com essa enfermidade, muita gente aí, né, preocupado, né? Que é uma doença que se não cuidar, né? Se não tiver o devido cuidado, pode até dar óbito. Né? Mas eu acredito num Deus poderoso. Eu acredito num Deus que ele morreu na cruz do Calvário, mas a terceira dia ele ressuscitou. E ele disse, né, que é para o Pai, mas nos deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos conforta, que nos consola, que nos orienta. E ele está conosco. E neste momento ele orienta, né, cada um de nós a estarmos orando. Né? Já que você quer apresentar algo para o Senhor, ofereça a sua oração em favor dessas pessoas. Pede a Deus, confiando que Deus realmente possa fazer um grande milagre nestas vidas e dar resposta de paz. Vimos que a igreja, ela, desde o princípio, ela tem um foco, é a oração. A oração, ela tem o seu efeito. Eu tenho certeza que você vai, juntamente conosco, fazer essa oração e vamos estar intercedendo em favor. E de todas as pessoas também, né, que estão online, que precisam da nossa oração, essas pessoas que precisam, né, os lares, as famílias, né, que realmente precisam de uma intervenção, mães que choram pelos filhos, os pais, né, preocupados com os filhos preocupados com os pais, né, pais de família que precisam do emprego. Nós vamos estar orando e eu tenho certeza que Deus vai responder a nossa oração. Maravilhoso e eterno Deus, graças te damos pela vida e pela salvação de nossas almas. Obrigado, Jesus, por escrever o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, por nos chamar, por nos escolher e fazer mais que vencedores em Ti. Obrigado por este momento nos proporcionar de estarmos fazendo esta live de família e oração. E nesta oração, Jesus, em Teu nome, eu oro, Pai, suplicando em favor de todas essas pessoas que eu citei aqui, Senhor, pessoas que realmente necessitam da Tua intervenção, pessoas que necessitam de um milagre. O médico diagnosticou um câncer, Senhor, mas Tu és o dono da vida. Senhor, o médico diagnosticou e disse que tem que fazer um transplante de rim ou de algum órgão. Mas Tu, Senhor, és o dono da vida. Tu fez o homem perfeito, ó Deus. E sei que Tu tens o melhor para a Tua igreja.
E eu oro, Deus, em favor dessas pessoas que necessitam, Deus, da tua intervenção nesse sentido de saúde. Pessoas que estão com dengue, Deus, esse surto que está se alastrando, Deus, não só no nosso município, no nosso estado, no nosso país, no mundo afora, Deus. Mas nós cremos e sabemos que tu, Senhor, está cuidando da tua igreja. E eu oro, Deus, pedindo para que haja saúde, para que haja, Senhor, uma melhora para essas vidas, para esses irmãos que estão com dengue. Jesus poderoso, Jesus maravilhoso, eu oro e suplico também em favor desta mãe, deste pai que chora pelo seu filho, que está numa vida, Senhor, de droga. Mas, Senhor, tu és o Deus que liberta o homem. Tu morreu na cruz do Calvário, não foi em vão, mas foi para libertar o homem. E eu oro, a Deus, e no teu nome eu repreendo todo espírito, Senhor, de vício, de droga que é nessa vida, que é na vida deste filho que tem trazido, Senhor, desgosto para a família. Maravilhoso Deus, eu oro, eu suplico em favor deste irmão que está desempregado, desta irmã, deste jovem que necessita de um emprego, que necessita de uma porta, Senhor. Ó bondoso Deus, ele precisa saldar a dívida, precisa pagar o aluguel, trazer a comida para a mesa, Senhor. E eu sei, Senhor, que tu és a porta. Eu sei que tu és Deus de verdade. E que tu podes, Senhor, abrir uma porta para esse que está com problema financeiro. Jesus poderoso, eu oro, Deus, eu clamo, eu suplico em favor, Senhor, da tua igreja, dos teus filhos, que têm sido fiéis, que têm sido adoradores. Este irmão, esta irmã, este jovem, esta criança, todos os obreiros da igreja, eu oro, Deus, e peço que as tuas mãos estejam sobre a vida deles. Eu oro, Deus, e suplico em favor do pastor da igreja, Senhor, pastor Éder, e todos os obreiros que compõem ali, Senhor, a mesa diretora, e que teu nome seja engrandecido e louvado através da vida destes homens e mulheres que tu chamou e escolheu para trabalhar em prol do teu reino. Ó bondoso Deus, eu oro sobre a vida de todos que estão online agora, Senhor, orando comigo, buscando a tua presença. Eu sei, Senhor, que muitas vezes é difícil. De repente, esse teu servo, essa tua serva trabalhou o dia inteiro, Deus está cansado. De repente, até esqueceu da live. Mas eu oro, Senhor, pela vida de todos. E que a tua misericórdia alcance a todos. Que as tuas bênçãos alcancem a todos. Jesus, eu oro e suplico em favor deste país. Uma nação, ó Deus, afundada na imoralidade, na corrupção. E eu oro, Deus, e entrego nas tuas mãos todas as autoridades desta nação. Todas as autoridades constituídas nesta nação, ó Deus, eu oro e entrego nas tuas mãos. Jesus, eu oro para que haja paz em Israel, para que haja paz entre os muros de Jerusalém. Eu oro, Deus, e suplico em favor, Senhor, de todos esses que estão sofrendo a dor da guerra, a dor da fome, a dor, Senhor, das intempéries do tempo, das catástrofes, ó Deus, provocada pelo homem e pela natureza. Pessoas que estão sofrendo, Deus, no mundo afora. Mas eu peço, Senhor, que as suas mãos estejam sobre estas vidas para guardar, para livrar. Sei que todos estes acontecimentos, ó Deus, é cumprimento da tua palavra, mas eu peço a tua misericórdia sobre estas vidas. Ó bondosíssimo eterno Deus, obrigado, Senhor, por nos proporcionar mais esta live, Senhor, pela palavra que foi ministrada, Deus, e que venhamos, Senhor, sempre ter algo bom para apresentar a Ti, que venhamos sempre ter, Senhor, a sinceridade, o amor, a gratidão, nos apresentarmos diante de Ti, Jesus, com alegria. Ó maravilhoso Deus, eu oro agradecido porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, tem sido fiel e tem nos abençoado abundantemente. Maravilhosíssimo eterno Deus, eu oro e agradeço
em nome de Jesus, o teu Filho amado que és Deus, que vive hoje e reina para sempre. Glórias a Deus. Eu peço para a menininha colocar agora os anúncios, a nossa agenda da semana. Agenda Unida. Aqui na quinta-feira, projeto Vida na Unida de São Mateus, Rua Iguapó e Batipó. Falei errado, Rua Ibatipó, número 3. Né? Tem ali, quinta-feira, o projeto Vida. Você que tem essa disponibilidade, o convite está feito a você. No final de semana missionário, vamos ali receber 11 missionários. Precisamos cotonetes, travesseiros, cobertores e equipes para ajudar com a alimentação. Falar com o pastor Éder. Aí está, né? Você pode contactar o pastor Éder, você que pode ajudar de alguma forma. Eu acredito que toda ajuda é bem-vinda. Tá? Então faça, né? Pratique o amor, né? Ajudando esses missionários que estão rodando o mundo aí afora. E eles vão estar na nossa igreja. Né? E domingo, às 10h30, Santa Ceia do Senhor. Não deixe de participar da Santa Ceia. Venha cear conosco. Será um grande culto de adoração, de louvor e de gratidão a Deus. Deus abençoe todos vocês. Uma semana de vitória, uma semana abençoada para todos vocês. Deus abençoe.